Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero trazer aqui para você mais uma palavra diretamente do trono da graça. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 17, onde o Senhor tem revelado grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Eu quero compartilhar com você neste momento. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 17. Deus os abençoe, os irmãos que estão entrando aí agora para ouvir essa mensagem direto do trono da graça. Eu quero trazer uma colocação, um tema na qual o Senhor me dera. Eu prometo que vou ser bem breve possível. Você pode até cingir o navio, mas se não obedecer, o naufrágio será inevitável. Mais uma vez, você pode até cingir o navio, mas se não obedecer o homem de Deus, o naufrágio será inevitável. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 17, Lucas vai escrever: e levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Deus abençoe os irmãos que estão entrando agora, meu irmão Rogério, a família aí, a irmã Cristina, as filhas, meu amigo Marcos Dantas, companheiro lá atrás, tivemos o privilégio de estarmos juntos na década de 90, servindo ao Senhor. A irmã Luana também está aí, ouvindo mais uma live, tá? Deus abençoe você, Luana. Deus abençoe a Marlene. Um grande abraço aí para vocês, para o Cido, o senhor Diogo. Deus abençoe grandemente. Presta atenção de uma coisa. Atos capítulo 27, o versículo de número 17. Você já parou para imaginar e para contabilizar quantas perdas você teve? Quantos prejuízos você já sofreu por não obedecer a palavra do homem de Deus? Você já parou para pensar, para refletir, para contabilizar quantos prejuízos, quantas perdas você teve por não obedecer a palavra do homem de Deus? Nós estamos diante de um texto onde Paulo está dentro de uma embarcação para ser levado a ser julgado ao Supremo Tribunal de Roma. Mas essa embarcação ela vai partir de Cesareia e vai dar numa ilha chamada Malta. Quando nós olhamos para a palavra, Paulo, após 2 anos preso em Cesareia, julgado por Festo, por Félix e Agripa, agora está sendo direcionado dentro de uma embarcação para ser julgado no Supremo Tribunal de Roma. Eu quero que você preste bem atenção e lembrando daquilo que está exposto o tema nessa mensagem. Você pode até cingir o navio, mas se não obedecer o homem de Deus ou a palavra do homem de Deus, o naufrágio será inevitável.
capítulo de número 27, a Bíblia diz que Lucas ele vai relatar com todo carinho, com toda a inspiração do Espírito Santo do Senhor, que estava dentro de uma embarcação, aos comandos de um centurião por nome Júlio, 276 passageiros dentro de uma embarcação. Logo, eles começaram a navegar em direção ao compromisso para entregar Paulo para ser julgado, juntamente com alguns prisioneiros, no Supremo Tribunal de Roma. E a Bíblia diz que começa a navegação. No verso 2 diz: embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram a contrário. Os ventos eram contrário. Começou a surgir o vento mediante aquela navegação, e Deus ali queria mostrar algo para o centurião, para os marinheiros, para aqueles que estavam tudo dentro da embarcação, juntamente com o homem de Deus, que é o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que, no verso 5, e tendo atravessado o mar longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. É aqui que o Senhor começa a revelar algo tremendo para a minha vida e para a sua vida. O vento já começa a surgir ao contrário. Agora, os marinheiros, o centurião, eles vão trocar de embarcação. Eu quero lhe dizer algo aqui neste momento. Pessoas tendem de trocar de embarcação na qual eles estão sendo direcionadas para algum lugar. E trazendo para os dias de hoje, pessoas o que mais trocam de igrejas, de liderança, porque eles não querem ouvir, eles não querem participar de estudo, de ensinamentos, eles não querem estar inseridos na palavra genuína, no Evangelho de Cristo. Então sempre trocando de embarcação. Pessoas podem até trocar de embarcação, mas se eles não obedecer, quem está dentro da nova embarcação, vai acontecer o naufrágio. Você começa a entender isso? Pessoas, eles estão trocando de igrejas em igrejas, porque diz que não se adaptam com palavras, com a liderança, com aquilo que o pastor rege ali. Então, o centurião, quando começa a surgir os primeiros ventos ao contrário, ele vai trocar de embarcação. E no verso 7 diz: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte desse nido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, o caldo começa a engrossar, a situação começa a ficar difícil dentro daquela embarcação. Navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona. A Bíblia diz: e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Lazeia. Chegaram em um lugar chamado Bons Portos, trocaram de embarcação, uma aparência que tudo seria evitado, que eles conseguiriam passar meio àquela tempestade. Chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Aos seus olhos, eles estavam seguros. E Lucas vai continuar dizendo que eles passaram ali o jejum, eles passaram ali o tempo necessário que eles achavam
que o vento não ia atrapalhar mais a navegação. Mas aí que entra a voz do homem de Deus. No verso 9 diz: passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo o admoestava. Verso 10, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano ao alerta do homem de Deus, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. O homem de Deus está dentro da embarcação. Agora ele vai abrir os seus lábios e tem a palavra de Deus na sua boca para evitar aquela navegação em lugares, em tempos perigosos, que até os dias de hoje, provavelmente esse texto foi escrito em meados de setembro, aonde o tempo, o período ali, a situação climática, ela é estranha, ela é bravio naquele lugar. E o verso 10 diz: e dizendo-lhe, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. No verso 11, olha o que eles vão dizer: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, no que dizia Paulo. O problema de muitos hoje, dentro da igreja, é não obedecer à voz do homem de Deus, aquele que tem a palavra de Deus, aquele que tem a presença de Deus, aquele que está passando situações difíceis, mas está alicerçado em Jesus, está segurado na palavra. Muitos hoje preferem, amados, infelizmente, eles deixam de ouvir a voz do homem de Deus e vai direcionando pelos pilotos da vida, aqueles descompromissados que estão no meio da igreja, dando direção da sua vida para lugares opostos, aonde o vendaval vai alcançar, onde a tempestade tende a manifestar ali sobre a vida dele. Eles preferem acompanhar os desconstrutores de mensagem. Quantas lideranças que estão pregoando a mensagem de Deus, quantos líderes que têm a sua vida pautada na presença de Deus, dia e noite, buscando ensinamento, e agora, quando passa para a igreja, e tem muitos hoje que preferem os desconstrutores de mensagem, ou seja, deixa eu explicar melhor, deixa eu compartilhar com você para que você entenda melhor. Pega os falsos mestres, os falsos ensinadores, aqueles que o líder prega uma palavra e eles vão desconstruir. Eu não gostei da maneira que ele falou, eu não gostei da maneira que ele expressou, ele está querendo me educar. Se ele é homem de Deus, eu também sou. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: o Paulo está dentro da embarcação, ele tem a percepção que os ventos soprariam ao contrário, mas o centurião prefere ouvir a voz do piloto e do mestre. Quantos que estão dentro da igreja, que estão naufragando hoje, porque preferem tomar direção não da do homem de Deus, mas de pessoas descompromissadas. Nós precisamos aprender a cada dia mais. Nessa embarcação da vida que nós estamos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos refletir, nós precisamos contabilizar o que nós já perdemos, o que nós sofremos por não dar ouvido à voz do homem de Deus. Paulo é o homem de Deus, está dentro daquela embarcação. E o verso 12 diz: e como aquele porto era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que, se partisse dali, não deram ouvido à voz do homem de Deus. Partisse dali para ver se podia chegar a Fênice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África, do Coro, e invernar ali, uma aparente segurança. Vou na direção que o piloto disse, não vou ouvir a voz do homem de Deus, vou naquilo que o piloto disse, naquilo que o mestre disse.
quem tinha a palavra e quem tem a palavra, aonde nós estamos, é o homem de Deus. O verso 3 diz: e soprando o vento brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. Sabe o que Euroquilão representa? Seguir pessoas erradas, orientações erradas. Pessoas que dizem que conhecem o caminho, vão levar no meio da tempestade da vida. Segura na palavra do homem de Deus, meu irmão, minha irmã, a cada dia mais, naquele que tem vivência, naquele que tem a palavra. Obedeça a palavra do homem de Deus, senão os euroquilão da vida chega. Sabe o que significa os euroquilão? A crise chegou. A crise chega, não obedecendo. E no verso 15 diz: e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, impedido, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, remar contra Deus. A crise chega. E no verso 16: e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. Perderam o leme, o controle da embarcação. Não dá ouvido para o homem de Deus. Olha o que acontece. Vão para caminhos errados. Os euroquilão, a tempestade chega, a crise chegou. É remar contra Deus, a crise chega. Perde o controle da direção. E o interessante é que o versículo 17... e levando este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio. Sabe o que é isso? No versículo 16 diz que apenas puderam ganhar o batel. Sabe o que é batel, meus amados? É aqueles barcos salva-vidas que tem na lateral da embarcação maior. Os salva-vidas. Eles levantam o salva-vidas. Eles levantam a âncora em uma posição para quando o vento, a tempestade batesse naquela embarcação, a âncora ia para frente e para trás para obterem um sistema de frenagem naquela embarcação. E se isso não bastasse, eles cingiram o navio. Sabe o que é isso? Passaram corda por debaixo da embarcação, amarrando as tábuas, para que o navio não venha a se romper. É por isso que nós temos que aprender que nós podemos até cingir o navio, essa embarcação que nós estamos, mas se nós não obedecermos o homem de Deus, o naufrágio será inevitável. Cingindo o navio e temendo dar a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Sabe onde que eles foram parar depois do Euroquilão? Na costa, na Sirte. Sabe o que significa isso? Cemitério de navios, onde várias embarcações, ali era o sepulcro de navios de embarcação, várias embarcações, elas naufragaram nessa região de Sirte, eles afundaram nessa região. Não dá ouvido à voz do homem de Deus, a crise chega, a tempestade ela vem sobre a nossa vida, nós perdemos a direção do controle do nosso remo, do nosso leme, na nossa direção, porque às vezes ouvimos voz de mestres, de homens que diz que tem a direção, mas nós precisamos entender, naquilo que Lucas está dizendo em Atos dos Apóstolos, nós precisamos ouvir a voz daquele que tem a palavra. Paulo tinha a palavra porque Paulo tinha a presença de Deus. E no verso 18,
andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Ouviram falsos mestres, ouviram a voz do piloto, não a voz do homem de Deus. O Heroquilão chegou, a crise chegou, perderam o leme, cingiram o navio, e agora o prejuízo chega. Eles começam a aliviar o navio, para que ficasse leve e houvesse uma possibilidade de eles enfrentarem aquele vento, aquela tempestade. No verso 20. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, eles mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. É por isso que muitas pessoas perdem as coisas. Não dá ouvido para a voz do homem de Deus. Aquilo que a sua mão recebeu. Aquilo que a sua mão ali, ela contemplou. A própria mão começa a perder. Ele começa a olhar e saindo das suas mãos. Eles começaram a perder. E no verso 20 aqui, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrela, caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu de nós toda esperança de nos salvarmos. Olha o que acontece. A desobediência. Versículo 21. E havendo já que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo, esta perdição. Vai vir a consolação, mas antes da consolação vai vir a repreensão do homem de Deus sobre a vida do centurião Júlio e dos marinheiros. Paulo vai exortar eles agora. Paulo vai repreendê-los agora. Ora, tudo isso aqui poderia ser inevitável. Tudo isso aqui não era preciso estar acontecendo. Mas no verso 22 vem uma palavra de consolo depois da exortação. Mas agora eu vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Quem está falando? O homem de Deus. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Paulo está dizendo, por causa da desobediência de vocês, de não ter ouvido a minha voz, vocês perderão esse navio, mas nem um fio de cabelo cairá de vossas cabeças. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Verso 24 diz: dizendo Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegaram a mim. Paulo está dizendo para eles, eu sei para onde que eu vou. Essa tempestade veio, mas ela vai destruir essa embarcação. Mas eu tenho um propósito ainda para cumprir. Aonde o homem de Deus está, se nós ouvirmos a palavra dele, nós estaremos seguros. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não ouviram a voz do homem de Deus. Deixa eu adiantar aqui para não ficar muito extenso. Ainda no capítulo 27, no versículo 29, e temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. A noite tenebrosa, um mar agitado, escuridão. Tentaram usar os seus meios novamente, lançando as 4 âncoras para firmar aquela embarcação, almejando o dia. Mas quem tinha a palavra que estava tranquilo
era Paulo. Assim como o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode entender isso? Verso 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Você prestou atenção nisso? Verso 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Olha só. Aqueles que deram direção para o centurião, o piloto, os marinheiros que conduziam a embarcação, o mestre. Agora eles estão descendo o batel para pular fora do barco. Meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Até quando você vai ficar ouvindo a voz, conselho de pessoas que se diz estar na presença de Deus, na real, na totalidade, não tem o evangelho genuíno dentro de si? Até quando você vai ficar ouvindo a direção de falsos pilotos, de falsos mestres, sendo que na verdade você tem um líder que tem a presença de Deus, que tem a palavra de Deus, aqueles mesmos que conduziram o centurião a navegar, que deram de frente com o Euroquilão, que tiveram prejuízo na embarcação e nos seus pertences, nos seus objetos, para aliviar a carga da embarcação. Eles agora querem fugir e deixar o centurião e os prisioneiros dentro da embarcação. Aqueles que te conduz, aqueles que tentam te levar para fora da igreja, para não aceitar, para não concordar com aquilo que o homem de Deus está transmitindo para você, é o mesmo lá na frente, que não tem condições de passar pelo vento da vida. Ele vai pular da embarcação, ou seja, ele vai apartar-se de você. Ele vai deixar você sozinho dentro dessa embarcação. Mas o homem de Deus, Paulo, estava dentro da embarcação. Verso 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Olha que coisa linda aqui. Paulo vai repreender novamente. Olha o que vai acontecer. Verso 32. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Lançaram ao mar os batéus, os barcos salva-vidas. E o piloteiro, os marinheiros, o mestre, ele não vai fugir, deixar a embarcação, porque Paulo consulta o centurião e diz para eles: se eles forem, nós não poderemos salvar. E quando nós olhamos aqui para finalizar, a Bíblia diz que a embarcação, mesmo cingida, mesmo amarrada, a embarcação se destrói. E eles vão chegar na ilha de Malta. Então segure essa palavra no seu coração. A embarcação que você está, sempre tem um homem de Deus que tem a palavra de Deus. Não faça aliança com aqueles que não têm a presença de Deus, que quer te levar para navegar na contramão da palavra, aonde o Euroquilão, as crises vão chegar, aonde será despedaçada a sua embarcação. Segure essa palavra no seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo número 27, versículo de número 17. Deus os abençoe. A minha cunhada Rosineide,
que está lá na cidade de Tangará da Serra. Um abraço para o esposo, para os filhos, para as filhas, para os netos aí, tá? Um grande abraço aí. Um grande abraço para a Luana, para o irmão Rogério, os irmãos que têm nos acompanhado, tá? Segure firme naquele que tem a palavra de Deus, que verdadeiramente você irá chegar em bons portos, não em portos errados, mas em bons portos. Não vai se deparar com o cemitério de navio, com a sirte da vida. Você vai chegar em águas tranquilas, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe poderosamente. Logo mais nós estaremos com mais uma mensagem da parte de Deus. E eu quero comunicar aos irmãos que estou fazendo o possível aí, os compromissos, para que ainda esta semana eu estarei anunciando para vocês. Nós estaremos aí com a missão pela madrugada de oração, para que a palavra de Deus ela continue alcançando vidas. Uma palavra de refrigério, de descanso, de renovo, uma palavra intercessória, a oração da madrugada. E logo estarei apresentando para os irmãos, tá? Pelo Facebook, YouTube, para que a gente possa ali estar trazendo uma oração. Vai ser oração onde você poderá ali deixar o seu pedido de oração, para que eu possa estar intercedendo por você. Será várias noites, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Um grande abraço do pastor Marcos Dimas.